muito difícil para mim como mulher, ficar longe dos meus filhos, ficar longe do meu marido. Nunca tinha passado por essa experiência e foi horrível. Não foi fácil. Mas sabe o que foi interessante nesses dias? É que a gente aprende a valorizar coisas simples. Desde a hora que eu cheguei de madrugada ontem, e eu fiquei o dia todo assim: obrigado, Senhor, pela minha casa. Obrigado, Senhor, pela minha casa. Obrigado, Senhor, pela minha família. Porque às vezes a gente precisa ficar um pouquinho distante para entender o quanto coisas simples são bom para a nossa vida, né? Como é bom ter uma casa para voltar, como é bom ter uma família para a gente dividir as coisas. Então a gente aprender a valorizar coisas tão pequenas. Hoje nós estamos aqui, né, nesta manhã, cultuando ao Senhor. Não é um entretenimento. A gente não vem aqui para passar hora, né? A gente vem aqui para um propósito, e desfrute, valorize esse tempo. O Senhor está desde o início falando conosco através dos louvores. O Senhor tem falado aos nossos corações. Eu tenho vivido dias incríveis dentro dessa igreja. Semana passada eu tive uma experiência assim que eu sentia o meu corpo, o meu músculo, a minha veia, o meu sangue. Eu senti o meu corpo adorando o Senhor. Eu quase que não me contia assim no meu lugar, porque eu estava ali desfrutando, aproveitando daquele momento. E que você entenda que não é um simples encontro. Eu vim aqui porque é bom estar numa igreja, sabe? A gente tem que procurar alguma coisa para não viver sozinho. Não é só isso. Nós estamos aqui porque o Senhor se faz presente aqui. Quando nós buscamos a presença do Senhor, Ele faz questão, Ele se alegra em se manifestar, em atender o nosso clamor e estar aqui. Então desfrute desse tempo, desse momento. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Pai, obrigado por esse momento, obrigado pela Tua presença que se faz aqui nesse lugar. Obrigado que o Senhor, Pai, tem falado conosco, falado aos nossos corações. Assim eu peço que o Senhor continue, Pai, falando com cada um aqui, especialmente, individualmente, porque eu sei que o Senhor tem um plano e um propósito para cada um aqui. Que o Senhor venha falar com os Teus filhos. O Senhor conhece a vida, o Senhor conhece tudo aquilo que eles têm passado, e que o Senhor possa, Pai querido santo, se manifestar nessa manhã com a Tua palavra. Que o Senhor use a minha vida, Pai querido santo, para trazer, Senhor, aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Que o Senhor abençoe, Pai querido santo, esse momento, cada vida aqui presente, se faça presente em nosso meio, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, para quem não esteve aqui nos últimos domingos, nesse mês de abril nós estamos falando sobre uma série de palavras que o pastor e a pastora trouxeram para nós aqui. Quem é Jesus? Você sabe quem é Jesus? Que às vezes a gente fala de uma maneira muito genérica. Quem é Jesus? Eu conheço Jesus. Jesus é o Filho de Deus que veio aqui na terra, mas às vezes de uma maneira muito genérica. E o Senhor tem trazido palavras tão profundas para nós, para trazer a nossa memória, para quem já sabe, ou para trazer conhecimento para quem ainda não sabe de quem é Jesus. E desde o primeiro culto, o Senhor trouxe uma palavra que chamava Mestre e Senhor. Jesus, Mestre e Senhor. E essa palavra falava um pouquinho assim, que Jesus, ele veio para ensinar. Jesus, ele veio para governar os nossos corações. Jesus não é apenas Salvador das nossas vidas. Jesus é Senhor das nossas vidas, é quem tem que estar no controle. Nós é que tiramos Jesus do controle e nos colocamos como senhores da nossa própria vida. Jesus vem para nos mostrar o que nos prende, aonde está o nosso coração, para que voltemos e deixemos Ele ser Mestre e Senhor. Porque muitas vezes a gente fala assim: o Senhor é meu Senhor e Salvador. Só que a gente gosta de ter Jesus como Salvador. O Senhor me salvou, me tirou do inferno, o Senhor salvou a minha vida, mas esquece que Ele também é Senhor, aquele que governa. E às vezes a gente traz o Salvador e deixa o Senhor do lado, porque a gente quer governar, a gente quer tomar as nossas decisões, mas Ele é o Senhor das nossas vidas. E depois, no domingo seguinte, nós falamos sobre Jesus, o bom pastor. Aquele que não controla, não manipula, não aprisiona, mas aquele que nos chama pelo nome.
aquele que conduz com amor e traz vida de verdade. O pastor que nos tira do aprisco de mentira e engano e nos conduz para o aprisco seguro na sua presença. O nosso Senhor, Ele é o bom pastor. E na semana passada, foi a pastora Jéssica que trouxe a palavra sobre Jesus, o amigo de pecadores. Você sabia que Jesus, Ele é amigo de pecadores? Jesus, Ele não é aquele que aponta, mas sim aquele que perdoa. Ele é o amigo que te ama, mas Ele te ama demais. Ele te ama como você está, mas o Senhor também te ama demais para te deixar assim. Senhor Jesus é o amigo que nos transforma. Ele é o amigo que fica quando todos vão. Jesus é o amigo que perdoa quando ninguém mais faria. Jesus é o amigo de pecadores. Sabe quem é Jesus? Jesus é aquele que nasceu por você. Jesus é aquele que viveu por você. Jesus é aquele que morreu por você. Mas o mais importante, Jesus é aquele que ressuscitou por você. E hoje nós vamos falar sobre esse Jesus. Falamos de Jesus, Mestre e Senhor. Jesus, o bom pastor. Jesus, amigo de pecadores. E hoje nós vamos falar de Jesus Cristo, o Deus que ressuscitou por você. Queridos, nós vamos ler a palavra que está em João 20, do 1 ao 18, tá? João 20, do 1 ao 18. Pronto? Olha. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado, à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentado onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E eles lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e eu não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que lhe dissera. Amém?
Irmãos, né, quando a gente lê esse texto, a gente vê aqui que Maria Madalena, ela foi a primeira a ver o túmulo vazio, né? E ela também foi a primeira a ver Jesus ressuscitado. A primeira a anunciar: eu vi o Senhor. Maria Madalena é uma das personagens mais discutidas, né, no Novo Testamento. E durante muito tempo ela foi interpretada de forma errada. Maria foi rotulada injustamente, porque muita gente diz que Maria era prostituta. Mas a Bíblia, em nenhum momento, quando ela descreve sobre Maria Madalena, diz que ela era prostituta. O que a Bíblia revela sobre Maria Madalena é que ela era uma mulher que era atormentada por 7 espíritos imundos e que foi liberta pelo Senhor. Mas em nenhum momento a Bíblia diz que ela era uma prostituta. E o que a Bíblia realmente mostra é muito mais poderoso, porque Maria Madalena foi a primeira testemunha da ressurreição de Jesus. Ela foi a primeira a ver Jesus ressuscitado. E não é por acaso, né? Porque Deus, ele não escolhe ninguém aleatoriamente, né? Deus escolhe pessoas envolvidas, pessoas disponíveis e dispostas. E isso nos leva a uma pergunta, né? Quem era essa mulher para receber tamanha honra? Ser a primeira mulher a ver Jesus ressuscitado. Quem era essa mulher, né? Quem era Maria Madalena? E Maria Madalena, né? Madalena, na verdade, é um sobrenome, porque ela é de uma cidade chamada Magdala. Então, por isso ficou Maria Madalena. E a Bíblia revela algo essencial sobre ela, que foi que Jesus a libertou de 7 espíritos malignos. Irmãos, você consegue imaginar como era a vida dessa mulher? Uma mulher que era atormentada por 7 espíritos malignos. Como era a vida, como era uma vida de tormento, uma vida de tristeza, uma vida sem esperança, porque como seria a nossa vida? Uma vida sem o Senhor e uma vida atormentada, porque a Bíblia descreve em vários versículos sobre o que é que os demônios, os espíritos malignos faziam com as pessoas, não é? Então, imagine uma pessoa que era atormentada por 7 espíritos malignos. Essa era Maria Madalena, né? Mas não é só isso. Maria Madalena não era simplesmente, né, uma mulher atormentada. Ela é uma mulher que teve a vida transformada por Jesus. Maria Madalena, ela creu em Jesus. Maria Madalena, ela seguiu Jesus. Ela investiu financeiramente no ministério de Jesus. É muito mais profundo. A gente, às vezes, né, fala, né, diz uma frase, e é verdade. Quem muito ama quem é muito perdoado, né? A palavra diz: muito ama quem é muito perdoado. E Maria não tinha reservas para o Senhor, porque ela sabia qual era a vida que ela levava antes de conhecer o Senhor e qual era a vida que o Senhor tinha apresentado para ela. Então Maria, quando conheceu o Senhor Jesus, ela creu, ela seguiu e ela investiu no ministério de Jesus. Ela viveu para Jesus Cristo. Sabe por quê, gente? Muita gente gosta. Irmãos, muita gente gosta de Jesus, admira Jesus. Ai, Jesus é tão bom, Jesus morreu por mim, Jesus me salvou. Mas sabe, um amor sem compromisso? Só uma admiração. Mas Maria Madalena, ela era diferente, porque ela estava envolvida pessoalmente, ela estava envolvida espiritualmente e ela estava envolvida financeiramente com Jesus. Ela se entregou sem reservas para Jesus. Tudo que ela tinha para oferecer para o Senhor, ela fez. Ela não só admirava, ela viu Jesus fazer muitos milagres, mas ela não admirava de fora, de longe. Ela se entregou, ela se envolveu verdadeiramente com o Senhor. Mas algo muito interessante, algo muito forte acontece com Maria. Maria foi impactada pela cruz. Maria tem a vida mudada e impactada ao ver o seu mestre sangrar no madeiro. Maria é uma das 3 mulheres que estavam aos pés de Jesus na cruz, enquanto o nosso Senhor estava na cruz.
sendo açoitado, sendo humilhado, sendo ferido por mim e por você, Maria estava aos pés dele. Maria viu aquele que transformou a vida dela, que mudou toda a história dela. Ela viu ele lá pendurado no madeiro, ela viu ele sendo morto. Então Maria ela sofre um impacto muito grande, porque ela viu o seu mestre sangrar no madeiro. E isso foi devastador para ela. Ela viu tudo, ela sofreu tudo, ela viu de pertinho aquilo que nós não vimos. Aquilo que nós só ouvimos falar, Maria viu ali de pertinho. Você imagina o impacto, né? Porque para nós acho que é inimaginável a gente ver uma pessoa despida, pendurada no madeiro, sendo ferido, sendo humilhado, sendo cuspido, que foi isso que aconteceu com Jesus. E quando nós assistimos aquele filme Paixão de Cristo, eu não sei se vocês conseguem ver totalmente a cena, eu não consigo. Eu fecho os meus olhos porque eu não consigo nem imaginar o que o nosso Senhor passou, e o filme revela só um pouquinho do que ele passou. Ele viveu muito mais, ele sofreu muito mais. E Maria viu isso de perto. Imagine o impacto que aquilo causou na vida de Maria. Então Maria sofreu tudo, ela perdeu tudo. O mundo de Maria desabou no dia da morte do Senhor. Porque Maria, ela teve um encontro com o Senhor, ele a libertou e ela teve a sua vida transformada. Em Jesus ela encontrou novamente esperança. E então quando ela vê, né, que Jesus morreu, ela perde a esperança. Maria perde o seu propósito. Maria perde o sentido de viver. E o texto nos diz assim, algo muito importante para a gente recordar. Eles ainda não haviam compreendido que era necessário que Jesus ressuscitasse. Sem entender a ressurreição, Maria estava arrasada. Ela encontrava-se abalada e assolada. E algo muito importante que o Senhor quer firmar os nossos corações hoje. Hoje nós estamos falando que Jesus ressuscitou por você. Jesus ressuscitou por mim. E sem compreender a ressurreição, Maria estava abalada, estava desesperada, não é verdade? E quantos de nós, quando estamos passando por uma dor, estamos passando por algo difícil, também nos desesperamos. Nós nos abalamos, por quê? Porque nós, por vezes, esquecemos ou não entendemos o que é a ressurreição. A ressurreição é a resposta para nós. A ressurreição é a resposta daquilo que nós procuramos. E quando nós não entendemos, é porque nós, por vezes, ou esquecemos ou não entendemos o que é a ressurreição. Eu quero fazer uma pergunta e eu quero que você pense um pouquinho sobre isso. Você crê que Jesus ressuscitou dos mortos? Cada um que está aqui crê que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos? Por que nós devemos pensar um pouquinho sobre isso? Porque se nós não temos convicção de que Jesus nasceu, viveu, morreu, mas o mais importante, que Ele ressuscitou por nós, nós não entendemos o que é o Evangelho. Se nós não cremos que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos, nós não sabemos o que é o Evangelho. Igreja, nós estamos aqui hoje reunidos, cultuando, adorando ao Senhor, em comunhão. Mas se Jesus não tivesse ressuscitado, nada disso fazia sentido. 1 Coríntios 15:14 diz assim, se Cristo não ressuscitou, é inútil, é vã a nossa pregação, como também é inútil a fé que você tem. Se nós não cremos que Jesus ressuscitou dos mortos, nós estamos aqui só para fazer amigos. Nós estamos aqui perdendo o nosso tempo, sabe? Nós estamos aqui só num programa de domingo. Porque nós temos que entender dentro, lá no fundo do nosso coração, que nós estamos aqui, nós continuamos falando do Senhor, nós continuamos pregando o Evangelho, porque Jesus Cristo ressuscitou. Se Ele não tivesse ressuscitado, o que é que nós estaríamos fazendo aqui? Qual é a esperança que nós teríamos se o Senhor não houvesse ressuscitado? A nossa fé é totalmente fundamentada na ressurreição de Jesus. É nisso que nós cremos. Essa igreja crê na ressurreição de Jesus.
Nós estamos aqui afirmando isso para você, porque é o que nós cremos. Nós cremos sim, que Jesus morreu, mas o nosso Senhor, Ele não ficou pendurado naquele madeiro. Tire isso da sua cabeça, tire essa imagem de Jesus pendurado, sangrando no madeiro, porque Ele não ficou lá. O Senhor não permaneceu lá. Maria foi até o túmulo de Jesus para ver Jesus, e quando ela chegou, Ele não estava mais lá. Por quê? Porque Ele ressuscitou. Jesus, o seu Jesus, não está preso no madeiro olhando para você com um olhar de tristeza, não. Ele ressuscitou e está vivo, vivo e ativo em nosso meio. Jesus está vivo, é nisso que nós cremos. A nossa fé está fundamentada na ressurreição de Jesus. Sem a ressurreição não há esperança para nós. E acreditem, até hoje, muitos ainda duvidam que Jesus ressuscitou. Muitos ainda não creem que Jesus ressuscitou, porque realmente é fora do nosso entendimento imaginar, porque a gente já viu tantas pessoas morrerem, mas eu nunca vi ninguém ressuscitar. Só que eu creio tão profundamente no que essa palavra diz, que eu não precisei ver Jesus ressuscitar para acreditar que Ele ressuscitou. Eu acredito tanto no que o Senhor deixou escrito na sua palavra, que eu não preciso ver para crer. Eu creio, eu tenho convicção que o Senhor ressuscitou. Mas a gente precisa entender que hoje, nos nossos dias, o que comprova a ressurreição de Jesus Cristo é o nosso testemunho, é a nossa mudança de vida, é a nossa transformação de vida que comprova que Jesus ressuscitou. Porque quando Jesus ressuscitou, Ele levou sobre si os nossos pecados, levou sobre si as nossas dores, levou sobre si as nossas enfermidades. O Senhor venceu o pecado, porque Ele levou sobre Ele todos os nossos pecados lá na cruz. E nele, através do sangue dele, nós temos poder e autoridade para vencer o pecado. E quando nós vencemos o pecado, quando nós recebemos Jesus, quando nós mudamos a nossa vida, quando nós somos transformados, as pessoas olham para nós, vê transformação de vida, elas creem que Jesus realmente ressuscitou. Porque se Ele venceu o pecado, eu venço o pecado e o outro vê em mim mudança. Então é o nosso testemunho, é a nossa mudança de vida, é a nossa transformação que comprova que Jesus ressuscitou. Porque só vencemos o pecado porque nós estamos nele. É Ele que nos dá poder e autoridade para vencer o pecado. Muitas vezes, quando algo nos acontece, nós nos desesperamos. Nós ficamos abalados, né? Porque muitas coisas às vezes fogem do nosso controle. Mas sabe por quê? Porque a gente às vezes para na morte de Jesus. A gente só lembra que Jesus morreu. Mas o que a gente esquece é que entre a morte e a ressurreição foram 3 dias. Tudo aquilo que eu estou vivendo hoje, que sai do meu controle, que eu acho que não tem jeito, que eu não vejo resposta, eu tenho que entender que entre aquilo que eu estou vivendo e entre a minha vitória, são 3 dias. Entre a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus, que nos dá vitória, foram 3 dias. Então, se hoje talvez você estiver passando por uma situação, por algum problema, que você talvez esteja sem esperança, sem expectativa, lembre, aguenta firme, são 3 dias, mas Jesus ressuscitou, são 3 dias, mas você vai ver sua vitória, são 3 dias, mas você vai ver o Senhor agir. São 3 dias, não desanime, não pare, porque você está vendo hoje só a morte. São 3 dias e você vai ter vitória, são 3 dias e você vai ver Jesus agir sobrenaturalmente na sua vida. A ressurreição de Jesus, ela nos dá vitória. A vitória porque Ele vive. Ele vive. Irmãos, a tragédia, ela não pode alterar a nossa visão. Aquilo que não está no nosso controle, ela não pode alterar a nossa visão. Se a tragédia alterar a sua visão, será o fim da sua missão. Se nós pararmos na dor, se nós pararmos naquilo que nós não temos controle, se nós pararmos naquilo que nos machuca, se nós pararmos naquilo, nós não vamos ver o fim da missão. Nós não vamos chegar ao 3º dia. No túmulo, Maria viu Jesus, falou com Jesus, mas ela não reconheceu Jesus. A dor não pode mudar a realidade ao seu redor.
a sua dor não pode mudar quem é Jesus na sua vida. A dor, ela não pode alterar a verdade de quem é Jesus nas nossas vidas. O problema de Maria não era a visão física, mas sim, ela estava com a alma ferida. Maria naquele momento estava só com aquela imagem do seu Senhor morto. Maria estava na mente dela só com a morte. Maria esqueceu do que o Senhor havia falado, que era necessário que ele morresse. Mas ele também disse que ele voltaria. Ele disse que ele ressuscitaria. Mas quando ela se deparou com a dor, ela perdeu o sentido, ela perdeu a visão. E é isso que acontece conosco na dor. Mas hoje o Senhor está aqui para nos lembrar que não para na dor. Não para na dor. Que há um tempo entre a nossa dor e a nossa vitória. E nós temos que suportar, porque a vitória é certa. Pessoas íntimas de Jesus podem deixar de reconhecê-lo na dor. A dor distorce a nossa visão. Por isso, a dor não pode roubar de você a realidade ao seu redor. Não feche a porta para o sobrenatural de Deus. Não feche a porta. Maria estava chorando, sem esperança, sem expectativa. Mas Maria ainda estava servindo. O que é que Maria foi fazer no túmulo? O que é que Maria foi fazer no túmulo do seu mestre? Maria ainda estava servindo. Maria ainda estava com o seu coração disposto. Maria estava ainda com vontade de trabalhar para o reino do Senhor. Ela sabia que o seu Senhor tinha morrido, mas ela ainda estava com vontade de trabalhar para o reino. A Bíblia nos diz que ela foi ao sepulcro com aromas, panos e o mais importante, com disposição. Ela foi servir Jesus, mesmo achando que era a última vez. Mesmo vendo tudo perdido, Maria ainda foi servir ao Senhor. E isso é profundo, irmãos. Você não continua porque você é forte, mas você continua porque você não consegue ficar longe dele. Porque às vezes, tem dia que é difícil. Às vezes recebemos notícias, né, gente? Que realmente é difícil. Só que a gente continua. Porque pior às vezes do que a notícia que nós recebemos é ficar longe dele, né? E quantos hoje estão assim, servindo com dor, servindo com perdas, servindo em meio ao caos, mas simplesmente servindo. Às vezes a gente dá tanta desculpa para não fazer para o Senhor. A gente dá tanta desculpa, mas tem gente que está servindo na dor. Tem gente que perdeu tudo e está servindo. E a gente às vezes se dá o luxo de falar assim: hoje eu vou dormir até mais tarde. Hoje eu não vou. Hoje eu não quero. Mas tem gente chorando e continua servindo ao Senhor. Simplesmente servindo. Não feche os olhos. Não feche as portas para o sobrenatural de Deus. Lute para reconhecer a voz de Jesus na sua dor. Maria não reconheceu Jesus. Ela pensou que era o jardineiro. E quantas vezes nós fazemos o mesmo? É só uma pregação. É só mais alguém falando. É só mais um culto. Hoje é domingo, eu tenho que ir no culto. É bom. Fico tão bem quando eu vou pro culto. Mas hoje é só mais um culto. É só mais um louvor. Mas Jesus está falando. Jesus está falando. Quando a gente vem aqui à frente, né, para ministrar a palavra, a gente sabe que a gente não é nada. A gente sempre sabe que a gente não tem nada para oferecer. Mas nós estamos aqui para obedecer aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, não é verdade? A gente está aqui para obedecer. E não acho que quando a gente está aqui são as nossas palavras. Aí eu tenho vontade de falar umas verdades para uns irmãos. Vou aproveitar que eu estou com o microfone na mão e vou falar. Não é nada disso. Toda palavra que sai do púlpito é direcionada pelo Senhor.
Então o Senhor está falando. Não é Ivani que está falando. É o Senhor que está falando. Não é simplesmente um culto, não é simplesmente uma pregação, não é só um louvor. É o Senhor presente aqui em nosso meio. Jesus está falando. Até que tudo muda com uma palavra. Maria. Jéssica. Vitória. Fabrício. Jesus, ele chama pelo nome. E quando ele nos chama pelo nome, tudo muda. Vivian, vem cá. Quando ele chama pelo nome, tudo muda, não é? Quando ele nos chama pelo nome, tudo muda. Jesus fala de um jeito que só ele sabe falar. Eu não sei falar como Jesus, eu não sei. Só ele sabe. Quando ele chama o seu nome, é de um jeito que só ele sabe como. E ela responde, Rabone, que significa meu mestre. Irmãos, não é algo genérico quando ele chama Maria pelo nome, mas é algo pessoal. Maria, ela não reconhece Jesus, mas ela reconhece a voz dele. Quando ele chama ela pelo nome, ela sabe quem é. Porque enquanto ela está vendo, ela não sabia que era Jesus. Ela achou que era o jardineiro. Ela não reconheceu o seu mestre. Mas quando ela ouve a voz, Maria conhecia a voz do seu Senhor. Porque Maria não só na cruz, ela vivia aos pés do Senhor. Então quando o Senhor chama ela pelo nome, ela sabia que era Ele, porque a voz dele é inconfundível. Quando Ele nos chama, a voz dele é inconfundível. Então Maria reconhece a voz do Senhor. Ela sabe que é Jesus, porque Ele o chama pelo nome. Você não é qualquer um. Ele sabe o seu nome. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele sabe desde quando você estava no ventre, o Senhor sabe tudo até os dias de hoje, até o dia de amanhã, até o fim dos nossos dias, o Senhor sabe. Ele sabe quem é você. O Senhor sabe quem é você, Ele conhece tudo. Maria ouve Ele dizer o seu nome. E ela sabe, só Ele fala assim comigo. Porque Ele é o Mestre e Senhor. Porque Ele é o nosso bom pastor. Ele é o amigo de pecadores. E Ele é o Deus que ressuscitou por você. Maria Madalena, quando ela reconhece que é o Senhor, ela fala de uma outra maneira com o seu Senhor. Ela diz agora, meu Senhor, meu Salvador, meu pastor. Você percebe que Jesus não apareceu para Pedro, né? Pedro não apareceu a João. Os discípulos estavam sempre muito próximos de Jesus. Mas Jesus, quando ele aparece ressurreto, ele não aparece nem a Pedro, nem a João, nem a nenhum dos seus discípulos, nem aos grandes líderes. Ele apareceu a uma mulher quebrada, cansada mentalmente, triste, mas uma mulher completamente entregue ao Senhor. E ela se torna a primeira pregadora da ressurreição. Maria diz, eu vi o Senhor. Foi ela que teve o privilégio de dizer, eu vi o Senhor. Ela foi a primeira testemunha do maior milagre das nossas vidas, Jesus ressurreto. A ressurreição é a resposta para as nossas vidas. A ressurreição é aquilo que nos traz certeza da vitória. E ela foi a primeira a ver Jesus ressurreto. Eu vi o Senhor. E hoje Jesus está fazendo a mesma coisa. Ele está aqui. E Ele está vivo. E Ele está chamando pelo seu nome. Talvez você esteja como Maria, ferido, confuso, sem expectativa, não sabendo para onde ir, não sabendo lidar com algumas situações. Talvez nós estejamos passando por algumas situações como Maria. Perdemos alguém, ou estamos passando por uma situação que foge totalmente ao nosso controle. Mas Jesus está aqui hoje. E o céu te trouxe aqui hoje para ouvir isso. O seu Jesus não está morto. Ele está vivo.
Igreja, Jesus, ele está vivo e ativo. Como eu disse, Jesus não ficou pendurado no madeiro. Jesus morreu, mas ele ressuscitou, continua vivo, agindo em nosso meio, transformando vida, fazendo milagres, fazendo aquilo que só ele pode fazer. Jesus continua vivo em nosso meio, ele está trabalhando em nosso favor. A mensagem da ressurreição não é apenas um evento. Ela é uma realidade viva. Jesus ressuscitou. Esse é o motivo da nossa alegria. Jesus ressuscitou por você. Não pare na dor, não pare, alegre-se, igreja, porque Ele está aqui. Alegre-se, igreja, porque Ele te chama pelo nome. E agora você pode também, assim como Maria, dizer: Ele não é apenas o meu Salvador, Ele é o meu Senhor. Jesus está aqui, Jesus te trouxe aqui hoje para que você entendesse que Ele não está morto, Ele está vivo, transformando vidas, mudando histórias. Aquilo que tem atormentado às vezes os seus pensamentos, aquilo que tem te feito sentir medo, Jesus pode fazer. Não ache que acabou. Não ache que acabou nessa situação, não ache que acabou na dificuldade, não ache que acabou na dor. Não, Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. Não esqueça que entre o dia da nossa aflição até o dia da nossa vitória são 3 dias. Há um tempo. Há um tempo. Do dia da nossa dor até a nossa vitória há um tempo. E a gente não pode parar na dor. Aguente firme. Aguente firme, porque Ele vai nos dar a vitória. Alegre-se. Que o seu coração esteja transbordando com essa notícia. Jesus ressuscitou por você. Jesus está vivo. Jesus está em nosso meio. Jesus está transformando as nossas vidas. Jesus está mudando as nossas histórias. E hoje Ele te chama pelo teu nome. Jesus te chama pelo teu nome. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Ouvisse esse louvor e o Senhor quer falar ao seu coração. Jesus não ficou preso no madeiro. Jesus venceu a morte para que você tivesse vitória. Jesus não ficou preso no madeiro, a morte não pôde detê-lo. O Senhor ressuscitou para que eu e você tivéssemos vitória dentro de qualquer enfermidade, diante de qualquer problema. Jesus, a morte não pôde detê-lo. Ele venceu a morte para que eu e você pudéssemos vencer a morte, pudéssemos vencer o pecado. O Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas aflições. Aquilo que aflige você hoje, o Senhor já levou na cruz com Ele. Aquilo que tira a sua paz, o Senhor já levou sobre Ele. Aquilo que tira o descanso do teu coração, que te impede de crer, o Senhor já levou sobre Ele. Deposite hoje a sua aflição, deposite hoje a sua dor diante do Senhor, porque o Senhor tem vitória para você, porque Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo e agindo em teu favor. Aleluia. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo saiam agora. Clamo Jesus. O nome dele é cura. O nome dele é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence o dia.
Declare isso, querido. Que o nome dele é cura. O nome dele é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vencer-me-á. Aleluia, queridos, aleluia. Amém, irmãos? Nós vamos participar então daqui 1 ou 2 minutos do batismo. A nossa irmã Vívia vai se batizar hoje. Que o Senhor te abençoe em todas as coisas, Vívia. Sua família, seu marido, seu filho, sua filha. Vocês são uma bênção também para nós. Amém? E o batismo, querido, é o batismo bíblico que nós praticamos na igreja. Quando nós lemos o Novo Testamento, existe apenas um tipo de batismo, que é o batismo de arrependimento de pecados. Amém, queridos? O batismo que Jesus, alguns podem perguntar, mas Jesus se batizou, Jesus não tinha pecado. E aí, pastor, como é que fica? Jesus disse para João Batista, quando João Batista foi o batizar: deixa assim para que se cumpram as escrituras, porque ele tinha que vir ao mundo como Messias prometido e cumprir tudo o que tinha que estar na lei. E como Messias, então, também ele precisava realmente participar de todas, digamos, as ordenanças que estavam prometidas lá desde o Antigo Testamento. Então, por isso que Jesus Cristo se batizou. E aonde que ele se batizou? Nas águas. Ele foi até João Batista, João Batista o batizou ali nas águas. Em toda a história bíblica também a gente vai ver os discípulos de Jesus se batizando nas águas, depois que era pregado o Evangelho. A pessoa compreendia ali, porque o Espírito Santo falou com ela, ela compreendeu a mensagem, se entregou a Jesus, entendeu o Evangelho ali, o reino de Deus, então depois ela é batizada. E também nas águas, tem que descer as águas do batismo. E tem água certa, pastor? Não, não tem água certa. O que tem que ocorrer é que a pessoa seja imergida realmente sobre as águas. Amém, queridos? Ela tem que se deitar sobre as águas ali, simbolizando a morte com Jesus, e depois quando ela volta para uma nova vida com Jesus Cristo. Essa é a simbologia do batismo. E também temos uma outra história em Atos capítulo 8, que vai falar do etíope, que conversou ali com o Filipe, e era um diácono da igreja, e o etíope, ele precisava aprender do Senhor, e o Filipe, o diácono, pregou para ele ali também. Você pode ler na sua casa, na sua Bíblia, em Atos capítulo 8, vai estar ali essa história. E então chega uma hora daquela conversa que o etíope fala para o Filipe: mas o que impede de eu ser batizado então agora? Filipe falou: se tu creres, você pode se batizar. Você apenas precisa crer em Jesus e se batizar. Então o etíope falou: aonde que a gente vai se batizar? Tem água aqui. Então eles foram para um rio, foram para algum lugar onde tinha muita água. Então o Filipe o batizou ali nas águas. Então veja, ele não jogou nenhuma água na cabeça do etíope, porque eles tinham água naquela carruagem. Amém, queridos? Todo mundo anda com água no deserto para tomar água, mas o Filipe não fez isso. Ele procurou um lugar onde tinha água, e então batizou o rapaz ali para a glória do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então esse é o batismo bíblico, não tem como nós fugirmos isso. E a Bíblia também fala para nós que onde Deus não tem voz, nós não devemos ter ouvidos. Então aonde Deus tem a voz, a gente ouve então aquilo que Ele fala para nós através da sua palavra. Amém, queridos? Então nós vamos participar agora do batismo. Quer falar alguma coisa? Enquanto eu queria convidar a Vívia também. Irmãos, só um momentinho, que a pastora Jéssica vai falar com vocês aqui rapidinho. E vocês vão ali depois para assistir o batismo também. É coisa rápida e a gente já vai encerrar o culto. Amém, irmãos? Amém? Queria chamar aqui a Vivian. Cadê o Pedro? O Pedro vai tirar uma foto aqui para nós com a Vivian. Ai, ok.
Vivian, hoje é o seu novo nascimento em Cristo, não é? E como nós conversamos com ela, amados, ela não está se batizando, ela não está aceitando uma religião, ela não está aceitando uma placa de igreja, ela está aceitando a Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador. E se Deus levar ela para algum outro país, algum outro lugar, ela não precisa se batizar de novo, porque ela já fez hoje essa escolha por Jesus. Então é uma só fé, um só batismo. Então é isso que ela vai fazer isso hoje. Ela vai se batizar em arrependimento aos pecados dela, para renascer para uma nova vida em Cristo. Amém? Nós temos o nome da igreja, a denominação da igreja, por questão de ordem, por questão jurídica. Mas nós estamos aqui não para pregar uma religião, mas para pregar o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Ele é o nosso Deus. Amém? Então, Vivian, você fez hoje a melhor escolha da sua vida. E eu queria pedir aos irmãos que se colocassem em pé. Nós vamos todos ali para o lado, para que a gente possa assistir a esse